Começando agora também no TikTok. Bom dia, Atena! Meu nome é Daniel, para quem não me conhece, meu nome é Daniel mesmo, não é Daniel, e é com 2 N's. Deixa eu só ver qual mouse, porque eu tenho 4 mouses aqui que vocês não conseguem ver. Tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui não precisa agora porque está gravando no laptop. Um para cada mídia. A gente está ao vivo no Instagram, no TikTok e no YouTube, e a gravação aqui depois vai ficar disponível para quem tiver interesse em assistir depois no YouTube. Deixa eu só botar meu prompt aqui. Vou clarear um pouquinho minha tela, tá escuro. Bom dia, minhas meninas guerreiras. Hoje a live é sobre presença magnética soberana. Como que você se torna pessoa magnética, se torna uma pessoa que quando chega no ambiente você é a pessoa de referência, você é aquela mulher que não necessariamente é a mulher mais bonita, é a mais bem vestida, mas tem uma coisa que é muito importante também, a tua atitude, a tua linguagem corporal e a maneira como você se veste, a maneira como você caminha, a maneira como você fala, a maneira como você olha para as pessoas, tudo isso comunica. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa presença magnética que a maioria das mulheres hoje dispensaram. Eu acho que a grande mágica da mulher elegante, a grande mágica da mulher que cativa, que chama atenção, tá aí, tá no magnetismo. E é uma coisa que se treina. Se você acha que você não tem isso, meninas guerreiras, se vocês acham que vocês não conseguem ser magnéticas, vocês precisam entender alguns pontos aqui que são muito importantes. Então eu vou colocar algumas cenas criadas para vocês conseguirem se enxergar, tá bom? E aí vocês vão me dizer se vocês se comunicam, se vocês se movimentam, se vocês se vestem, se vocês falam dessa forma. E é importante que vocês entendam, a mulher que mais chama atenção no salão, no primeiro momento, pode ser mais bonita, pode ser a mais gostosona, pode ser que esteja com a roupa mais bonita, mas isso dura minutos, talvez menos. Então entende que a presença magnética é aquela mulher que tem. Vou falar uma coisa para você que eu, como homem, presto muita atenção: perfume. Perfume de mulher chama muita atenção para mim. Por quê? Não é o perfume caro, não é o perfume isso, aquilo, é a combinação do perfume com a pele da pessoa. Então entenda que se você tem, eh, uma pessoa minimamente vaidosa, perfume é um item mais importante do que um brinco, do que um batom, do que um blush, qualquer coisa que você coloque, uma roupa, que uma bracelete, o perfume ele é alguma coisa que marca. Porque o cérebro humano ele se prende muito no visual, no auditivo e no cognitivo de forma geral, olfativo, do paladar e no tato. Então, experiências sensoriais fazem diferença aqui. Então entende que o magnetismo é um conjunto de coisas, é um conjunto de coisas que fazem você se tornar magnética. Vamos lá, bom dia minhas meninas guerreiras de novo, esqueci meu café hoje, acordei atrasado, esqueci meu café hoje, vamos sem café. Café com Daniel sem café, desculpa meninas. Você comanda uma sala inteira sem levantar a voz, mas tem um homem que demora para responder uma mensagem e você já está se mexendo por dentro para reconquistar alguém que ainda nem foi embora. Já de cara já começo a falar uma coisa para vocês que vocês já começam a se enxergar. Repara nisso, no trabalho é o mundo que se ajusta a você. No amor é você que se ajusta o tempo todo a ele, a uma pessoa, ou a umas pessoas, né, se você tiver vários parceiros, o que eu não recomendo. Não por uma questão de machismo, não por uma questão de ser moralista, mas é porque, como eu já expliquei para vocês meninas, se vocês querem criar conexão legítima com alguém, só existe uma maneira, ou você se dedica a uma pessoa por vez, ou você nunca vai saber de quem está te entregando o melhor. O efeito de comparação vai começar a te fazer, ter uma
disfunção naquilo que você acha que é melhor para você, porque um vai ter uma coisa melhor que a outra e você não vai saber quem escolher. No final vai querer ficar com todo mundo e vai ficar com ninguém. E vai terminar sozinha. Hoje a gente vai olhar exatamente para esse lugar, porque não é o que você tem, não é que você tem a presença, é o que você anda entregando a sua presença antes mesmo de ser percebida, antes mesmo até de você ser pedida. Isso é importante, tá? Você entregar a sua presença antes mesmo de ser pedida. Muito cuidado com esse posicionamento. E quando você faz isso, a coisa mais magnética que você tem some da sala e você nem percebe que foi quem você que apagou, foi você mesma que apagou essa presença. Prestem bem atenção, meninas. Cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem uma aparência, cada pessoa tem um comportamento, cada menina, cada mulher aqui tem uma história. E vocês precisam respeitar a história de vocês precisam respeitar os limites de vocês. Mas vocês não precisam se limitar a isso. Vocês são aquilo que vocês decidem ser, tá? Estou fazendo mais uma vez, como sempre, estou fazendo um adendo fora do roteiro da live. Vocês são o que vocês decidem ser. Muito cuidado com o que você comunica e o que você quer comunicar. Existe uma diferença, preste bem atenção, muito grande entre o que você comunica de fato e o que você quer comunicar. Se você quer comunicar atração, atenção dos homens, ok, não existe, como eu digo sempre aqui não tem certo e não tem errado. Aqui não se faz julgamento de juízo, não aqui comigo. O que eu digo para vocês é, qual é o objetivo que você tem? Atrair a atenção de homens, ser validada, se sentir desejada? Ok. Não que eu ache isso que isso seja uma coisa que vai te trazer grandes benefícios. Vai te trazer dopamina rápida, vai te trazer essa sensação de preenchimento de vazio rápido, talvez seja isso que você precise nesse momento, mas isso não vai durar e isso vai te viciar nesse ciclo, que a gente já conversou várias e várias vezes, de validação, de necessidade de ter homens te validando. E isso vai te trazer, vai te deixar no lugar, porque a idade vai chegar, chega para todo mundo, eu tô com 53 anos. E você vai ter que entender uma coisa, vai ficar cada vez mais difícil ser uma mulher atraente, porque você vai ter que competir com meninas de 20, 30 anos, que ainda estão no vício da pele, estão no vício da idade. Isso vai ser muito frustrante. Como eu estou falando aqui para um público muito mais, um pouco 40 a mais, um público que já tem mais maturidade, um público para mulheres que já são mais independentes, já viveram muita coisa na vida, vocês sabem que eu não estou falando alguma coisa do outro mundo. Então, muito cuidado com isso. Bloco 1, a dor. Deixa eu te escrever uma cena e você me diz se essa é a sua. Ele responde mais devagar do que nunca. Começou a escrever cada vez mais espaçado, mais distante, mais devagar entre uma resposta e outra. Não brigou, não sumiu. Ele só esfriou. Ele diminuiu um degrau, diminuiu um grau de intensidade. Nesse grau mais frio, alguma coisa em você liga. Você está pensando no que mandar para reaquecer. Ou seja, você sentiu que ele está fugindo, você acha que você está perdendo o controle da situação e você começa a ficar aflita. Uma mensagem mais leve, um áudio mais gostoso, um novo plano. Você não está esperando, você está trabalhando o vínculo. Você pensa, mas não diz. Eu sempre dou o primeiro passo e o segundo, o terceiro. Você pensa, mas não diz. Quando eu acelero, é mais forte que eu. Lá no fundo, a frase que você quase não deixa subir. Tem medo de que, se eu parar de correr atrás, simplesmente acabe. Então, percebe que você está forçando uma coisa. É isso que eu prego aqui. Eu não acredito. Eu acredito em amor à primeira vista, mas eu acho que à primeira vista ele cega muito você. Tá? E é perigoso. Quando a gente é jovem, quando a gente é novinho, 20, 30 anos, isso é até gostoso de viver, porque a gente tem tempo para gastar. É a grande verdade. Você chegar num certo período da fase da vida, o amor à primeira vista ele começa a se tornar perigoso, porque perder tempo, o tempo da gente se torna muito perigoso. Então, eu acredito na construção, tá? Então, é necessário às vezes você ter o esforço tomado, mas é preciso que você entenda uma coisa, o esforço tem que ser mútuo. Se o esforço é só de um lado, a pessoa não está interessada, ela não corre atrás. Várias vezes você está conversando com a pessoa desinteressa e desinteressa, e acabou, cara, não tem que ficar forçando. Já aconteceu algumas vezes, tá interessado numa moça, chamei para sair uma vez, deu uma desculpa, chamou a segunda vez, deu outra desculpa,
e tudo bem, ela não está interessada, ou está com outra pessoa, está interessada, mas está com outra pessoa, não quer sair com 2 ao mesmo tempo, não importa. O fato é, ela está indisponível para você, e você não vai insistir. Você tem que aprender a se dar valor. Retomando aqui, eu preciso te falar uma coisa antes de qualquer outra. Você é competente, você construiu o que tem. Você é a mulher que resolve e sustenta e não deixa cair. Isso aqui não é discurso de autoajuda, é o seu histórico. Então preste atenção no que eu vou te dizer. O problema nunca foi falta de capacidade sua, é excesso de capacidade de aplicar no lugar errado. Como eu falei para você, não é que você não saiba ativar, construir, você já está fazendo na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida familiar às vezes, mas na vida afetiva é onde a gente é mais vulnerável. De onde vêm as maiores dores que a gente tem? Normalmente vem das pessoas que a gente mais ama, porque são para essas pessoas que a gente normalmente, eh, deixa cair a barreira, deixa cair a armadura. Eu sempre falo para vocês da regulagem da armadura. Armadura versus vulnerabilidade. É uma calibração. Você não vai estar num ambiente onde você gosta de todo mundo e ser aquela pessoa fechada, dura, não dá abertura para ninguém, quer brincar. Você está a tua proteção, o teu nível de armadura. E quando você está com pessoas que a gente verdadeiramente ama, se importa, é aonde a gente fica mais, a manopla vem lá mais para baixo. E é normal que quem machuque mais a gente sejam as pessoas que tem. Pessoa que você não espera nada, você não espera nada. Se vier uma coisa que seja danosa para você, já mais ou menos não tem um vínculo com aquela determinada pessoa. Retomando aqui, tá rodando um GPS emocional descalibrado. O destino que você quer é conexão. Vamos lá, gente. Meninas, pausa. De novo. Porrada de conexão. Conexão e diversão. Decidir o que vocês querem. Eu quero conexão. Então, vai com a chave de conexão virada. Hoje eu quero diversão. Vai com a chave de diversão de virada. Regulagem dentro de você, para você conseguir trabalhar dentro do teu objetivo. Se o teu objetivo é não, vai com regulagem de diversão. Pode ir com um vestido mais decotado, pode ir com uma vibe mais de querer sair com alguém. Agora, você quer conexão? Tem que ser uma roupa um pouco mais, como eu falei para vocês, que não exala sensualidade, mas exala elegância, exala mais confiança, que a pessoa olha para você e fala assim: "Nossa, que mulher é essa?". E não aquela coisa da diversão que o cara fala: "Nossa, que tesão", entre uma coisa e outra. Então, é conexão, mas o GPS você calcula sozinho para uma rota antiga. Se está distante, corre atrás, faz mais, prova mais. Você chega ofegante no lugar que parada, inteira, seu eixo. Vamos. Do seu corpo, a linguagem corporal. Muito fechada. Comece a se observar. Se observem. No espelho principalmente. Frente, pescoço curvado para baixo. Você está dando uma mensagem de derrota para o seu cérebro. Não façam isso. Eu já passei anos da minha vida, para não dizer décadas, andando, olhando para o chão, com os ombros curvados para frente. Era muito peso que eu carregava. Ainda tem muito peso nas minhas costas. Aliás, tem mais peso hoje do que tinha 10 anos atrás. E quem me segue, tem uma publicação minha, olha como eu era 10 anos atrás. Olha o Daniel há 10 anos atrás. Olha o Daniel agora. Olha o Daniel há um ano atrás, ou 2 anos atrás. Olha a evolução. Quando você começa a entender isso, o jogo muda. Tá? Então, estou saindo um pouquinho da live, porque eu sempre vou pincelar conceitos importantes para vocês. Para você que não de baixa autoestima, se sentindo mal, prestem bem atenção nisso.
Eu quero ver esse ombro para trás. Eu quero que aqui no espaço de marrento, né? É muito cheio de si, mas é isso. Eu quero que você seja marrento. Marrento no sentido não se deixa. Caminha com firmeza, caminha com elegância. Aonde você estiver, treina isso. Treina até se tornar. Se você se repete até se tornar. Presença, estou falando de vocês. Vocês, mandar uma magnética. Para vocês, mulheres que estão com autoestima baixa, prestem bem atenção. Linguagem cultural. Jogo. Não só externo, como principalmente jogo de arte. Prestem atenção. Postura do corpo de vocês. Eu estou aqui porque eu estou querendo criar intimidade com vocês. Então, eu estou para frente e faço isso. Eu só pode falar com todo mundo para vocês. Estou fechado. Estou afastado de vocês. Agora, olha a diferença dos braços em cima da câmera. Você entende a diferença da linguagem corporal? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui para frente, tá bom? Voltando. E o mais doído, funciona o oposto do que você mais, oh meu Deus, volta. E o mais doído funciona o oposto do que você imagina. Quanto mais você corre, mais o outro recua, porque ele sente que o seu centro de gravidade saiu de você e foi para ele. Aí é inconsciente. O cara do outro lado vê que você começa a transferir muito peso, muita tração no momento que ele não está pronto. E tem cara que se assusta. O homem que não está maduro se assusta com a mulher que sabe o que quer. Então prestem bem atenção. Tipo de homem que vocês querem na vida de vocês. Outro ponto aqui, tá? Que tipo de homem vocês querem na vida de vocês? Um homem que sabe o que quer? É um homem que sabe o que quer. Ele sabe se ele quer conexão ou se ele quer se divertir. Agora, tem homem que não sabe o que quer. Tem homem que também tá confuso também. Os homens e as mulheres não são diferentes nesse ponto. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão buscando muito conexão, desejam muito conexão, mas elas não querem fazer um esforço para isso. Não querem mudar, não sabem nem como fazer isso. Eu fico triste de ver pessoas boas sendo massacradas por pessoas machucadas. Eu fico triste vendo pessoas, cara, de bem intencionadas, se tornando pessoas babacas porque estão sendo machucadas. Então entenda, um homem maduro, um cara que sabe o que quer, é aquilo que você deseja para você. Quanto mais pronto, melhor. Não adianta você querer construir um cara desde o zero. Existem adaptações. O cara já vem com uma série de coisas que precisam ser adaptadas. E você, menina, também. Você também tem coisas em você que você vai ter que ceder para poder criar um encaixe que funcione. Não existe compatibilidade perfeita. Não existe amor à primeira vista, que você olha um para o outro. Cara, isso dura 1 mês ou 2 só. Tá? É o famoso love bombing, como a gente usa em termos para outras coisas, né? O love bombing é quando você está naquela fase de querer cativar a pessoa a todo custo, e aí tudo é mágico, você não enxerga nem os defeitos da pessoa. E a pessoa que te faz o love bombing faz você não enxergar os defeitos dela. Aliás, é uma grande ferramenta da manipulação. Tá? Vou falar sobre já conheço eu vou falar sobre love bombing com vocês. Tá? Muito cuidado com as pessoas que entendem muito bem do love bombing. São pessoas manipuladoras, pessoas que. Eu não estou falando só de pessoas com patologia, não, tá? Estou falando de pessoas saudáveis também. Quem sabe jogar esse jogo domina. É bem perigoso, faz parte, tá? Para quem quer jogar, joga. Mas é bem perigoso para as pessoas que não estão cientes do que está acontecendo. Perspectiva masculina. Eu, como homem, não sinto a sua corrida como carinho. Hoje eu tô péssimo para ler, gente, desculpa. Eu, como homem, não sinto a sua corrida como carinho. Eu sinto como peso. Quando uma mulher se adianta o tempo todo, o que chega para mim não é o que ela quer, é o que ela precisa que eu confirme que ela está bem. E aí, sem perceber, eu paro de me aproximar e começo a administrar a expectativa dela. A perseguição não puxa o homem de valor para perto. Ela transfere para ele um trabalho que era seu para ser seu. Você começa a transferir uma série de carências que você tem, normal, todo mundo tem, todo mundo tem. Então, se você tem, não fala, ah, meu Deus, coitada de mim. Não. Primeira coisa, cadê para mim? Você sabe quando eu vou tirar o óculos, porque eu vou falar sério com vocês.
Olha bem para mim. Não se façam de vítimas. Não tem lugar nesse mundo para gente que é vitimista. Não existe. Se você conhece uma pessoa que é muito vitimista, vitimista, tudo é culpa do outro, tudo foi culpa do outro e ela nunca tá errada em nada, gente, senso. Não existe um relacionamento onde a culpa é só de um lado só. Se um lado erra e o outro aceita, os dois estão errados. Se um lado erra e o outro aceita passivamente, os dois estão errados. E não importa quem está errado no quê. Se você tem um parceiro que te machuca e você não se comunica, você não explica que aquilo te incomoda, a culpa é sua. Ele não pode adivinhar. Ele está fazendo sem intenção. Ou, se é intencional e você transmite para ele que aquilo dali está te incomodando, está te machucando, e ele permanece, e você aceita, continua vivendo daquela forma, você também está culpado. Então não se faça de vítima. Vou dizer para vocês, como eu sempre digo, eu, Daniel, passei muitas coisas na minha vida porque eu aceitei coisas que eu não tinha que aceitar. Pessoas na minha vida que fizeram, e não é só vida afetiva, tá? Tive pessoas na minha vida que fizeram coisas comigo que eu não tinha que aceitar. E quando eu fui embora, quando aquela situação que me machucava, eu encerrei, dei por encerrado, foi libertador. Foi libertador para mim. E foi onde eu mais cresci. Então, quando eu me libertei das coisas que me machucavam, eu cresci. Se vocês têm um cara diferente, mais triste, 10 anos depois, com 53 anos, transformando a vida, mudando a sua volta, inclusive, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que orbitam em torno, ao meu entorno, tá? Voltando. É. Então, e é aqui que eu te faço uma pergunta. Existe um nome exato para o movimento que você faz como estria. E existe um lugar de onde você atrai sem mover um dedo. Eu vou te dar dois, eu vou te dar os dois aí nessa live. Quando você souber o nome, você para de se culpar. Quando você souber dar, você para de conhece, faz uma antes. Ele chega antes, carrega o vídeo sozinho. Ou seja, você está queimando largada, está queimando etapa. Bloco 2, as consequências. Agora eu quero te mostrar tá, para você ver o que isso já te custou. Você começar a se colocar em lugar de tá? Situação que não merece estar na conta você paga. Eu acredito, ela pode perceber. Vocês vão perceber com o tempo uma coisa chamada perda de confiança. E aí a perda de confiança começa a ser a perda de confiança em você mesmo. Daí começa a vir aquela velha máxima que eu detesto que vocês falem. Não, primeiro custo adicional. Cada vez que você se adianta para reaquecer alguém, você tira a moeda de sua própria autoestima e aposta na mesa do outro. Quando dá certo, quando não dá, você se questiona. Será que mandei demais? E você passa a ficar baixo, no corpo, fica se questionando o que você fez de errado, fica aquela velha máxima da ansiedade que te destrói, te corrói. Será que estraguei? Esse questionamento não é gratuito. Ele come a sua confiança por dentro, devagar, até que você decide milhões no trabalho, fica 15 minutos paralisado decidindo se decide ou não mandar um oi.
Ou seja, no trabalho você vai, flui. Exatamente. Todo mundo sabe então você é muito bom que faz, todo mundo reconhece o seu talento, reconhece os seus resultados. Quando você tem uma pessoa tá com o telefone virado para cima, ligado, e você fica olhando pro telefone 10 minutos pensando no que fazer. E pensa no que você faz no seu dia a dia em 10 minutos. E você se permite. Segundo custo, o tempo. E aí eu vou começar a bater com. Aí eu vou bater. Bater em você. Tempo, menina. O peso 1. 40 mais o valor do tempo, peso 2. 50 mais o valor do peso, o valor do tempo, peso 3. 60 mais o valor do tempo, peso 4. Conforme as décadas vão passando, o tempo vai ficando mais caro. Seu tempo é mais caro. Sua disponibilidade é mais cara. Sua energia é mais cara. A juventude está indo embora. Tô com 53 anos, cara. Já, ó, vou falar pra vocês uma coisa que eu não deveria estar falando aqui. Botei botox, cara, pra tirar ruga. Pô, tomo desapatida pra poder emagrecer. Faço reposição de testosterona porque tenho 53 anos e sou diabético, então tem que fazer reposição de testosterona. Então, assim, tô cheio dos medicamentos, gente. Mas por quê? Eu quero ter qualidade de vida, eu tenho qualidade de vida, eu tenho um corpo que eu não tinha antes. Eu nunca tive esse corpo quando era jovem. Preciso 3 vezes mais que um cara de 20 anos, para ter um resultado muito inferior. Então, entende? Tempo. Pensa nisso a todo tempo. Olha só, que trocadilho horrível. Tempo. Pensa nisso o tempo todo. Você não tem mais tempo, não tem nem saco, nem paciência para ficar com gente que não é madura, que não está afim. Então, por que você se coloca nesse lugar? Por que você se coloca nessa situação de estar se envolvendo com homens? Você sabe que não. Cara, pode ser bonito, um abdômen de tanto, entendeu? Pô, não, ser o cara bonitão para tirar onda com as amigas, entendeu? Pode, tudo isso. Mas e o tempo? Para mim, o tempo. Você pega 15 aqui, não tem nada a ver, só a figura de pai. Você quer, vamos falando assim, olha, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o cara certo para você. Ele é maduro, ele é um cara consciente, é um cara carinhoso. Aí você fala, não, mas aquele dali, ó, ele é gato. Tira com as amigas, fica na batalha, ó. E você, seu cérebro brigando com você mesmo. São as tuas sombras, medos, tuas carências brigando, e são tuas certezas, são tuas lutando o tempo inteiro. Então você começa a entender, começa a dar comando a essas duas entidades dentro da sua cabeça, elas existem. Você dá comando, fala, não quero isso, você cancela, tira ele daqui, energia, vai por tá? Eu vi, vida não faz pra você, nada que eu não faça na própria vida, estou fazendo exatamente nesse momento. A quem merece, estou dando tempo e energia para quem merece, estou dando toda a minha dedicação àquilo que merece, e não estou falando só de pessoas, estou falando de trabalho. Vai melhor. Vamos lá, sair do tema de novo. Segundo curto tempo. Faz a conta dos anos. Quantos relacionamentos, quantos quase quantas situações de você for o motor o tempo inteiro? Ou seja, você é a pessoa que manteve o relacionamento funcionando de forma artificial o tempo inteiro. Não era para ter sido assim. Você alimentou uma coisa que você sabia que não, se você tirasse sua energia, parava. Não foi uma semana, foram anos de você empurrando assim, vínculos que você parado e pensar, teria te mostrado mais cedo que não andavam sozinhos. Vou falar mais uma vez. Vou falar até calmamente, porque eu falo rápido, vocês já sabem disso. Vínculos que, se você tivesse parado de empurrar, teriam te mostrado mais cedo que não andavam sozinhos. O esforço
tem que ser mútuo. Sacrifícios, compatibilidades precisam ser construídas dos dois lados. Não tem essa de a pessoa é incompatível. Isso não existe. Então prestem bem atenção, meninas. Parem de ficar falando, mas ele vai melhorar. Mas ele vai mudar. Já se passaram 6 meses, 1 ano, não mudou. A tendência não é melhorar. Terceiro custo, a oportunidade. Visível. Enquanto a sua energia estava ocupada gerenciando o interesse morto, quem é que passou por você que você nem conhece? O homem inteiro chegou perto e você nem encontrou espaço, porque você estava de costas, ocupada, reanimando o outro. Você não podia só o tempo e a presença poderiam ter encontrado um cara, pessoa que faz feliz, que multiplica, que soma. Oi, menina chata, tô vendo gente aqui. Vamos lá. Agora, nesse exato momento, quantos de vocês estão com uma conversa em aberto no celular, esperando uma resposta que tem que ter chegado e já ensaiando mentalmente o que mandar se ela não chegar? Eu tô assim. Eu tô assim, nesse momento. E eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Não quero, não tá interessado, se está interessado, me procura, porque eu já procurei. Repara que o seu corpo já está em prontidão. E esse estado de prontidão tem um custo de operação. E quem paga é você. Uma pausa e vou chamar a atenção de vocês, tá? Para vocês pararem de serem mimizentos. Vocês estão sozinhas, qualificada, porque vocês querem e não estão dando chance para o cara certo. Vamos lá, vou terminar aqui primeiro. Eu preciso te explicar uma coisa de mais do que qualquer paixão: o reforço intermitente. Tá? Falei sobre isso. Vitamina cortisol. Neuroquímica, cara. É neurociência isso. Eu não sou neurocientista, estou trazendo para vocês entenderem por que vocês fazem o que vocês fazem. Não fazem de propósito, não fazem porque querem, não fazem porque acham engraçado. Ninguém se coloca em situação de engraçado. Reforço intermitente, rapidinho. Você está com o cara, no momento, não muita atenção do sem validade, não é do mundo. Ele para de te responder, fica uma hora de falar com você, você fica na ansiedade, você fica alerta. Daqui a pouco ele, oi, tudo bem, sumida? Ele sumiu, oi, sumida. Você começa a olha, hoje de novo. Isso com muito cuidado. Quem sabe jogar o jogo da sedução, de manipulação, joga esse jogo muito bem. A pessoa te lê isso e você lê isso em segundos, tá? Em segundos. Você é assim e você não permite. Não se coloque. E não vale a pena. Não só no celular, como também não use isso. Tá? Não é justo, não é bonito. Isso tem um custo para você também. Isso também tem um custo para você. Tá? Eu gosto de falar para as pessoas, Deus tá vendo. Deus está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Voltando aqui, tomando aqui. Quando a resposta dele vem certinha todo dia, o seu lá é a união de conquista, de vitória. Quando às vezes vem sim, às vezes vem não. Ou seja, às vezes ele quer, às vezes ele não dá o que você quer. O seu corpo não desliga, ele fica como sinal. Fica no sinal de prontidão, lá embaixo, na parte de baixo do ciclo. E você fica na espera do próximo sinal. Não é amor que te prende no morno, é imprevisibilidade. Você não está viciada nesse cara, não está viciada nele. Você está preso no intervalo entre as respostas dele. Então ele consegue fazer que você fique preso a ele sem estar preso a ele necessariamente. Porque é um vício. Então, sem necessariamente seu carro, pode ser qualquer um dos dois. Às vezes você tem que fazer com você um mundo. E aí, o que acontece? Você começa a ter uma vida. Quando você está aqui, frio, o outro está no segundo quente. Então,
E o corpo linha do quente. Você está em cima de baixo. Tem tudo do Netflix, falando de um tempo, sai, você compra. Nesse momento, eu podia ter um confundido. Você não lembrava nem com quem você estava falando. Você estava falando com tanto. Estava falando, vou estourar o tempo da live. Vamos lá. Quem quiser, fica. Quantas de vocês passaram por isso? Saindo com tanta gente que já chegaram no ponto e falaram assim, cara, saiu com um cara, olhou assim, cara, como é o nome desse cara? Eu não lembro o nome dele. E tem aquela sensação de você nem lembra o nome do cara com quem você está saindo naquele momento. Você já fala com tanta gente, confunde a história. Você entende nível de confusão que você coloca. Gente, isso não é vida. Isso não é vida. Você pode falar o que você quiser pra mim. Você pode falar o que é divertido. Você pode falar que é legal com gente diferente. É legal com gente diferente. Você pode falar pra mim que dá um monte de surto legal, que você lugar. Vou falar pra você, ok. Mas isso não é vida. Porque eu acabei de falar uma coisa pra vocês. Preciso falar mais alguma coisa? O que você está fazendo? Está construindo alguma coisa? Está se divertindo? A idade chegou. E agora? E agora? O que você vai fazer na sua vida? Tá batendo, não vai parar. Não volta. Isso de 20 anos não volta. Eu posso construir o corpo de forma até muito esforço, com alguma ajuda da ciência, da medicina, mas o meu tempo não volta. Eu posso ter uma aparência de um cara de 20 anos, mas eu tenho 53 anos. Eu tenho 53 anos. Meu corpo está oxidando, meu corpo está envelhecendo. Eu tenho 53 anos, não importa se eu tenho um corpo de 20. Gente, só é feio hoje quem não tem dinheiro. Só não tem um corpão quem não quer. Quem não tem grana para investir. Porque quem tem grana para investir, você vai ver mulheres de 60 anos com um corpo de menina. E não é sobre isso. Você continua. Um homem enxerga isso. Uma mulher com corpão de 60 anos, com um corpão. O cara sabe que ela tem 60 anos. Sabe? Ela tem um corpo de menina. Cara, tem mulheres, mais na academia, que tem mulheres com um corpo lindo, cara. Lindo, perfeito. Mais bonito que a grande maioria das meninas de 20 anos, cara. De 20, 30 anos. Mas elas têm 60 anos. Então entenda isso, meninas guerreiras. Não desperdicem mais o tempo de vocês. Estou falando aqui basicamente, majoritariamente para pessoas de 35, 40 a mais. Não desperdicem o tempo de vocês. A biologia feminina funciona diferente da biologia masculina e ela é pesada para a mulher mais do que para o homem. Ela castiga mais. Gostem vocês ou não, com todo o botox do mundo, com toda a cirurgia plástica do mundo, o tempo não volta. A idade não regride, você não fica mais jovem, o teu corpo está oxidando, o teu corpo está envelhecendo, não importa o que você faça. Você pode prolongar isso, você pode ter longevidade, qualidade de vida, mas o tempo não vai voltar. Frase martelo. Não vou nem pegar o martelo agora porque eu já estou com o meu tempo estourado, para variar. Não é o homem que te prende, é o intervalo entre as respostas dele. E você está vivendo dentro desse intervalo, de um ou de vários. Infelizmente. Bloco 3, a clareza. Chegou a hora de eu fechar a promessa que eu abri lá no começo. Eu disse que ia te dar o nome exato do movimento que você faz quando esfria. O nome é perseguição afetiva. E eu quero que você ouça isso sem peso, porque não é um defeito de caráter, não é carência, não é ser intensa. Perseguição afetiva é um movimento aprendido, principalmente quando você é criança. Diante do sinal da distância, você se adianta para fechar a distância você mesma. Você tem que encurtar. Você sente uma distância, você corre para poder diminuir a distância. É um movimento natural que você faz. Tem lastros de construção na tua infância, isso. Não vou entrar nesse tema aqui, porque não cabe mais pouco sem tempo. Você ocupa o lugar do outro para não correr o risco do espaço entre vocês. E aqui está a chave. A perseguição é, antes de tudo, uma intolerância ao espaço vazio, e não ao homem, e sim ao vazio. Atenção ao que eu acabei de falar para vocês aqui. Eu, Daniel, eu já passei por isso, eu já fiz isso, e eu vou dizer para vocês,
não termina bem. Não termina bem. Não vai fazer bem a vocês. Isso não vale só para relacionamentos de homem, mulher, mulher, homem, tá? Homem, homem, mulher com mulher. Afinal, o funciona parecido. Às vezes é de amizade também. A carência de amizade, carência de atenção. Não preenche o vazio de vocês. Não preenche o vazio de vocês. Com a necessidade de ter uma pessoa preenchendo esse vazio. Toda vez que você tiver um vazio dentro de você ser preenchido com alguém, seja quem for, um amigo, um parente, um namorado, uma namorada, um marido, um esposo, um amante, não interessa. Você está cometendo um erro que vai te deixar num lugar muito triste no final. Muito triste. Não coloque ninguém no espaço vazio que você tem dentro de você. Resolva seu espaço vazio. Eu não sou terapeuta, então não vou entrar aqui no tema. Eu posso até dar dicas para vocês do que eu fiz comigo, dicas do que eu vou ensinar na mentoria, de como você consegue ajustar isso, reconhecer isso, mas precisa sim de terapia. Não vou, todo mundo que me conhece sabe que eu faço terapia. Meu filho faz terapia, faço questão que faça, que eu acho que é um ganho, é um investimento que você faz em você, ganho de qualidade de vida. E crescimento pessoal, tá? Você cresce muito quando você começa a identificar aquilo que você tem e começa a entender o quanto aquilo te machuca. E não precisa, não precisa, não precisa. De novo, não precisa. Confia em mim, não precisa. Deixa eu te dar a leitura dos dois lados, linguagem que você sente no corpo. Presença e ativação. Quando o vínculo esfria, o seu corpo entra em modo de sobrevivência afetiva. E nesse modo, você perde uma coisa preciosa, o espaço interno para pausar. A mulher magnética não é aquela que sente o frio, é a que sente que tem espaço dentro para não reagir na hora. A perseguição é a reação imediata. A presença é a pausa que cabe antes da reação. Magnetismo não é técnica de sedução, é a largura desse espaço interno entre você, o que você sente e o que você faz. Bastante isso aqui. 2. Transferência de competência. Essa é para você que resolve tudo. No trabalho, quando algo trava, qual é o seu reflexo? Você age, você entra, você resolve. E é isso que te fez vencer. Só que você pega esse mesmo reflexo, travou, eu resolvo, e leva para o amor. E no amor, eu resolvo, vira como eu corro atrás. A competência que te salva na empresa é exatamente o que te afunda na relação. Porque relação não é projeto para entregar. Ou seja, o amor não é igual ao seu trabalho. É um espaço para habitar com o outro. E quem tenta entregar uma relação com a entrega de um projeto acaba carregando duas pessoas. Duas pessoas. Acaba carregando você e a pessoa que está com você. E está erradíssimo. Eu expliquei isso várias vezes aqui. Várias vezes. Gente, vou insistir nesse conceito. Errado que a gente aprende quando é criança, tá? Presta bem atenção que eu vou falar. Subiu aqui. Você não precisa de uma pessoa que te complete. A pessoa não tem que te completar. Completar é preencher vazios. Se você comete esse erro, o que acontece? Se essa pessoa um dia foi embora por um motivo qualquer, ela sai e o vazio volta. Então, você está com um problema de novo. Por isso que muitas pessoas se prendem a uma pessoa específica, que ela sabe que na hora que essa pessoa sair, o vazio vai voltar. E você não tem mais ninguém preenchendo aquele vazio. Esse é o erro mais clássico e mais perigoso, tá? Que você pode fazer, cometer na sua vida afetiva, que você pode se sujeitar. Você não precisa de uma pessoa que faça isso, preencha seus vazios. Preencha seus vazios com outras coisas, com trabalho, com propósito, com missão, com uma série de... Cara, você pode preencher esse vazio de várias formas, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, porque seria uma live inteira. O que você precisa ser inteira. Rocha. Sem espaço vazio. Quando você vem com uma pessoa, com um homem, que ele vem para entrar na sua vida, ele faz o quê? Ele te complementa, ele não te completa. Presta bem atenção na palavra. Completa e complementa são coisas completamente diferentes. Complementa. Ele complementa. Ele soma. Você entendeu a diferença entre você completar um vazio? O vazio volta quando ele sai. Quando você é uma rocha, ele te complementa. Se algum momento ele sair da sua vida por um motivo qualquer, você continua sendo uma rocha. Ele complementa, é um bônus. Você tem que ser única. Você tem que ser rocha. Você tem que ser inteira.
Você vazio. Todo mundo tem, todo mundo tem. Você reconhecer quais são os seus vazios. E normalmente seus vazios estão exatamente onde mais te dói. Tá? Onde as pessoas mais se aproximam de você, mais você mais te machucam, é ali que está o vazio. Tá? E aí que você tem que prestar atenção. Se você estava com uma pessoa que era tóxica para você, o que que ela fazia? Segredo, cara, ó, dica de ouro. O que que ela fazia que te fazia continuar com ela, mesmo sabendo que aquela pessoa te machucava, te magoava, era tóxica? Quais eram as coisas que ela fazia que você gostava que ela fizesse, que te prendiam a ela? Exatamente aí que estão as tuas sombras. Meninas guerreiras, prestem atenção, vou falar de novo, porque isso aqui vale ouro, tá? Se alguém tivesse me explicado isso anos atrás, décadas atrás, no todo, não só na minha vida afetiva. Quando você está com a pessoa que ela machuca muito você, é tóxica, pensa em todas as coisas que ela fazia que você gostava muito que ela fizesse. Prendiam ela. Por exemplo, tratava muito bem meus filhos, que eram de outro casamento. A pessoa entendeu que você estava com ela porque você estava você mais prendia, mas ele é muito bom para os meus filhos. Sua sombra está aí. E pode ter certeza, quando essa pessoa sair finalmente da sua vida, você vai voltar para outro lugar. E essa pessoa vai fazer exatamente a mesma coisa que o outro anterior fez. Vai te machucar do mesmo jeito. Sua sombra, e não é sobre o que interessa. É o papel, cargo que você deu para ele na sua vida. Cargo que ele deu para você, deu para ele ocupar um espaço vazio que você deu para ele ocupar. A tua sombra tá aí. É aí que você precisa trabalhar. Nesse ponto, nesse sentido que você precisa trabalhar. O teu vazio interior, a tua carência, é exatamente onde aquela pessoa que era tóxica, aquele homem que era tóxico para você, mais te cativava. Ali está a tua sombra. Porque se ele te prendeu ali, é porque ele sabe que é ali que você está carente. E é aí que está a tua fraqueza. Acabei de te dar uma dica de ouro, de $1 milhão. Gente, não estou brincando. Isso aqui vale ouro. Gente, cadê meu cursor aqui? Aqui. Perspectiva masculina. Eu vou te dizer o que eu percebo como homem e quando encontro uma mulher que está nesse padrão. E o que ela comunica sem saber. Ela me comunica, o meu humor depende de sua resposta. E por mais que isso pareça entrega, para mim, chega como um lugar de poder grande demais que eu não pedi. Alguns homens têm problema com isso, outros não, tá? Vou só fazer um ressalvo aqui. Agora, a mulher que tem presença soberana me comunica outra coisa. Eu estou bem inteira aqui, com ou sem você. Que vontade de falar um palavrão, cara, que eu não posso falar aqui. Vou falar de novo. Vou falar de novo. Essa frase aqui vale ouro. A mulher que tem presença soberana me comunica outra coisa. Estou aqui bem inteira, com ou sem você. Inteiro, com ou sem você. Com ou sem você. Não tem vazio. Vocês têm que entender isso, cara. É isso. É isso. Cara, é difícil chegar nesse ponto do magnético. É. Vai doer. Fácil. Do dia a dia, reforço, teste, cara, erro e tentativa. Você vai testando, testando. Mas, cara, entende isso. Você é magnético quando você queira. Com o cara ou sem o cara. Gente, você para ser magnético, não precisa de um homem. É isso que vocês precisam entender. Vocês passarem inteiro, vocês não precisam de ninguém. Aí, vamos máxima. Eu não preciso de homem para nada. Não é que você não precise de homem para alguma coisa. Um homem tem que vir na sua vida complementar. Vazio dentro de você. Você muda o jogo. O cara vai olhar para você de outra forma. Ou assim. Naturalmente, te melhor de forma. Naturalmente, você vai ter um sorriso para a pessoa certa. Naturalmente, você que é magnética, que é sólida, como rocha, vai querer um cara. Não queira culpar. O cara que tenta entrar aqui para tentar tipo, manipular, ele não vai achar espaço, não tem buraco, não tem vazio. O cara mal intencionado não tem espaço, não acha espaço.
Ele até tá, não entra. O cara que tá com você pra te complementar, ele o cara o homem da sua vida. Mas um pouquinho tem que se ralar, senão passar demorando para ficar formado. O homem da sua vida pode estar aqui embaixo do seu peito. Acredite, já passei por isso. Já ouvi isso. Uma vez você medo de se apaixonar. Pergunta. Eu fiz essa pergunta essa semana. Eu já sabia a resposta. E ela é dura. Eu vou fazer uma pergunta dura para vocês. Tá? Vocês querem realmente todos os valores para vocês? Verdade. Uma pergunta. Estão prontas para a pergunta de vocês? Tira o óculos. Meninas guerreiras, vocês querem ter homem de valor na vida de vocês? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Vocês estão prontas para ter um homem desses na vida de vocês? Estão preparadas para ter um cara que muda tudo na sua vida? Terceira pergunta. Você consegue enxergar quando esse homem aparecer na sua vida, bater na sua porta? Você vai abrir a porta para ele, vai deixar ele entrar? Perguntas que vocês precisam para se fazer. Estejam prontas. O meu trabalho aqui é sobre isso. Meu trabalho aqui não é fazer vocês encontrarem o homem da vida de vocês, porque eu não tenho como controlar isso. Eu não posso prometer uma coisa que eu não tenho como controlar. Depende de vocês e é multifatorial. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Meu trabalho aqui é deixar vocês prontas. Primeiro, para enxergarem quando a oportunidade aparecer. Às vezes o cara do seu trabalho, seu vizinho, um amigo, que é doido para ficar com você. Tá doido para essa promoção. E você já entendeu. Aqui não tem ninguém criança. Não tem ninguém criança. Você já entendeu. Você sabe quando o cara está interessado. E você até achar o cara interessante, mas você fala, não tem química. Sabe por que não tem química? Tá desregulada. Menina, você tá desregulada. Com a regulagem errada. Tá com a calibração errada. Tá com a programação mental errada. Meu trabalho aqui é sobre isso, cara. Fazer vocês serem capazes de enxergar. Estarem prontas para entrar nessa relação. E não sabotarem, acima de tudo. Porque senão vocês vão sabotar isso daí. Vão ver que, cara, vai te dar medo. Você tá indo num lugar onde você não conhece. Você passou uma vida inteira sendo maltratada. E no momento que você começa a ser bem tratada, você se assusta. Pode parecer ridículo o que eu tô falando para vocês. Mas óbvio, precisa ser dito muitas vezes. Sejam prontas. Você não consegue. Sejam humildes. Principalmente nos dias de hoje, mulheres muito independentes, principalmente financeiramente, acham que não precisam de ajuda. Se acham donas de si e acham que sabe tudo. Cara, ninguém sabe tudo. Humildade acima de tudo vai fazer você trilhar caminhos diferentes do que você trilhou até agora. Eu sempre digo, conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Então, retomando, fiz uma pausa aqui, mas fiz uma pausa dramática aqui, mas não foi forçada não, tá? Foi de coração, menino. Vou pular aqui rapidinho. Vou puxar aqui, eu gosto sempre de fazer uma simulação, cenas notícias mais que acontecem no mundo real. Cenário 1, a mensagem que reaquece, comunicação digital, celular, é o que mais tem hoje, né? Ele respondia rápido, faz 2 dias que responde devagar, curto, frio. Você abre a conversa e olha o último visto. Uma marcaçãozinha, se está azul, vê se ele leu. Abre de novo, aí você digita, lembrei de você hoje, vi uma coisa que é a sua cara. Leve, espontâneo e você manda. Intenção positiva. Você estava tentando proteger o vínculo de esfriar de vez. Não tem nada de errado nisso. Normal, faz parte do jogo. Não tem nada de errado nisso. Reaproximar antes que a distância virasse fim. Pausa. Só uma ressalva aqui. Quando você faz isso de forma repetida, tem alguma coisa errada. Ele passa a não te procurar e você procurando. Red flag. Red flag. Já crava a bandeira do red flag. E fica atenta. Lembra que eu falo para vocês o que é um red flag, meninas? O que é um red flag? Um monte de vezes aqui. Vamos falar de novo.
Como se consolida um red flag, um sinal de alerta, para quem não entende o inglês. Bandeira vermelha, sinal vermelho, bandeira de alerta. Um red flag é repetição, consistência e contexto. O cara está no fechamento, o cara trabalha com empresa de projetos, o projeto da empresa dele está na fase final. Contexto, o cara não vai te responder, o cara está mega ocupado. Não, é normal, ele está na fase do trabalho onde vai demandar muito dele. Ou o cara está com um problema de obra na casa dele e tem que dar atenção para os pedreiros. Tem contexto, tá? Mas existe a consistência do fato. Red flag. Se você começa a fazer isso de forma repetida, em contextos diferentes, que não fazem sentido, não justifica, red flag, crava a bandeira. Então já sabe. Para vocês não terem um falso red flag, que eu falo para vocês que vocês têm muito isso. Hoje em dia vocês estão com sinal de alerta ligado no máximo. Qualquer coisinha que acontece, você acha que, cara, qualquer coisinha que você olha assim e fala assim, é sinal de alerta, e vocês, pum, pula fora. Às vezes é o cara que ia mudar a sua vida. Entendeu? Às vezes é o cara que ia mudar a sua vida. E você, na primeira coisinha, não, muito trabalho, muito problema. Gente, todo mundo vai ter problema. Todo homem tem problema, toda mulher tem problema. Junto quando você se relaciona com a pessoa, vem o combo. A família, os filhos, o trabalho, os medos, ansiedades, cara, os parentes, cara, tudo vem junto. É o combo. Se você não consegue viver assim, tá tudo bem. Se você não quer ter uma pessoa na sua vida para ter que se apurrinhar com isso, tá tudo bem. Mas não cobre do universo que você não tem uma pessoa legal do seu lado. É isso que eu vou bater nessa tecla com vocês. Vou martelar isso na cabeça de vocês até o fim. Você tem que decidir o que você quer, cara. Meninas, decide o que você quer. Você quer viver assim desse jeito? Não tem nada de errado. A vida é sua. Você faz o que você quiser dela. Só sejam responsáveis, não magoem pessoas boas. É a única ressalva que eu faço. Não machuquem as pessoas. Não criem novos monstros por aí. Mas se você está reclamando que a tua vida está ruim, você não consegue encontrar ninguém, cara, quais são as tuas atitudes, teus comportamentos? Não reclama também. Isso que eu falo, às vezes tem muito menininha, muito, sabe, vocês não se ajudam também às vezes. E eu tô aqui para dar o clique. Pô, tem um maluco aqui se expondo, falando um monte de coisa que a maioria não vai gostar. A maioria das mulheres não gosta do que eu falo, tá? Tem umas que até param de me seguir, tá? Das 7.000 pessoas que começaram a me seguir, nos últimos 90 dias, eu tenho 250 que pararam de me seguir. Tá tudo bem, cara. Se eu não comunico aquilo que você quer ouvir, não, tá tudo bem, não tem nenhum problema com relação a isso. Só que a maioria gosta, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não tá preparada para ouvir. Só para fechar esse cenário aqui. Ele recebe a. Peraí, falei muito aqui. Ele recebe a confirmação de que pode friar sem custo, porque você sempre reabre a porta. Você. O frio dele não tem preço. E você fica esperando a resposta da mensagem que você não deveria ter precisado mandar. Ele já sabe, ele vai usar isso contra você. Então, entende? Você fica tentando reaquecer um momento. A gente fechou aqui. O que houve? Peraí, só um segundinho, gente. Só um segundinho. Pronto. Então você fica recebendo um sentimento, o que o cara vai fazer? Ele vai se acomodar. Ele vai se acomodar, ele vai ficar sentadinho no sofá dele esperando você responder e vai se divertir com isso. E ó, vou te falar mais. Eu vou te falar mais. Você ainda vai virar piada na roda de amigos dele. Tá atrás de mim, tá atrás de mim, tá doidinho atrás de mim. Vai ser virar piada para os outros. Então não se coloquem nesse lugar, tá, meninas? Não se coloquem, vocês não merecem isso. Vocês merecem mais. Se coloquem no lugar onde vocês têm merecimento. Mas sejam merecedoras, acima de tudo. Antes de tudo, quando a vontade bater de reaquecer, faça uma coisa só. Não manda. Não manda. E vai viver a sua tarde. Não é um jogo, não é castigo. É devolver para ele o espaço que é dele. É dele. Ou ele responde, não responde. Se não responder nunca mais, não respondeu nunca mais, não estava interessado. Se o vínculo é vivo, ele atravessa um silêncio por um dia. Se ele só, se ele só anda quando você empurra, é uma informação, não uma falha sua. Então, pode parecer um jogo bobo, infantil, e é. Esse jogo é infantil, mas ele funciona, é o que funciona. É o teste que a gente coloca de um lado para o outro. É o jogo de manipulação para ver quem manipula quem. É o jogo de sedução para ver quem seduz quem primeiro. Quem conecta o outro primeiro. Mas aprende a jogar esse jogo. Seja mais espertas, entendeu? Seja mais inteligente. Você não está desesperado atrás de ninguém. Você não está desesperado atrás de ninguém. Você não precisa de ninguém. Você é rocha. Perspectiva masculina, eu vou ter que fechar aqui.
Quando eu esfrio e a mensagem leve dela chega na hora, eu não pen eu oh, meu Deus. Quando eu esfrio e a mensagem dela chega na hora e eu não penso: "Que mulher incrível", eu não penso: "Que mulher incrível", eu penso: "Ótimo, está tudo certo, não preciso me mexer". Sem maldade, você deu permissão para ele ficar parado. Agora quando eu esfrio e do outro lado tem silêncio sereno, não um silêncio bravo, um silêncio de quem está vivendo, aí sim eu me mexo. Ou seja, opa, ela parou de me responder. Aí o cara vai ter que se movimentar, é isso que vocês querem. Ele tem que se mexer, cara, ele tem que se mexer. Deixa o homem fazer papel de homem, gente, pelo amor de Deus. Deixa o homem fazer papel de homem. O homem que tem que correr atrás, cara, o homem que tem que seduzir vocês. Agora, não dificultem também de propósito, só para poder ficar ganhando tempo. Cara, não dificulta de propósito. Faz um jogo equilibrado. Entende uma coisa? Quando vocês estão jogando de um lado para o outro, vocês não estão construindo nada. Vocês estão puxando corda de um lado para o outro. Tem uma corda, ou ela vai arrebentar, ou então um dos dois lados vai cansar e vai soltar a corda. E aí não serviu para nada, é um esforço para nada. Você quer ver uma coisa que é muito cansativa em vida de solteiro? É você ficar investindo em conversas e de repente ela desaparece. Desaparece. Aí você conversa com um, com outro, e vai as conversas vão desaparecendo sem motivo. Por quê? Porque não cria conexão, as pessoas não estão interessadas em querer ter trabalho, as pessoas querem a coisa rápida. Se você está procurando a coisa rápida, ok, mas se você quer a coisa de conexão, de criar uma construção, não perca tempo com esse tipo de gente. Não é para você, não é o que você deseja. Mas se você quer se divertir, meninas, nada de errado. Contanto que vocês, vou insistir, tenham responsabilidade afetiva com o outro. Se divirtam, mas deixem claro o que vocês querem, o que vocês precisam. E vai fora. Crie expectativa na pessoa, você sabe que você não vai criar conexão. Não crie essa expectativa no cara. Porque vocês são responsáveis. O universo devolve para você aquilo que você planta. Gente, o universo vai devolver para vocês o que vocês plantam. O que você plantar, vai ficar plantado. E eu não estou falando só de uma coisa holística, estou falando uma coisa de reprogramação mental. As coisas erradas que você sabe que está fazendo de errado ficam armazenadas na sua mente. Aquilo vai virando um lixo, acúmulo de lixo dentro de você. Com o tempo, aquilo vai te consumir, vai te colocar em padrões onde você não vai conseguir sair mais depois. Você vai ter muita dificuldade para sair. Vai precisar de muita terapia. Por que tem tanta gente que faz terapia e não consegue, cara, sair ruim, ciclo vicioso? Porque, primeiro, para começo de conversa, você vai para sua terapeuta, você fala o que você fez de errado? Você conta a verdade, você conta uma narrativa. Você filtra o que você fala. Gente, teu terapeuta vai se basear naquilo que ele escuta o que você fala. É óbvio que ele vai perceber coisas que é mentira, mas ele não sabe o que aconteceu. Se você mente para o seu terapeuta, você não está mentindo para o seu terapeuta, você está mentindo para você. Se você mente para o universo, você mente para os outros, você não está mentindo para os outros do universo, você está primeiro mentindo para você. Existem pessoas que vivem dentro da mentira, existem pessoas que são especializadas em mentira. Essas pessoas são vazias por dentro. Eu vou dizer, tem pessoas que têm cheiro de podre por dentro, podridão, porque elas viveram uma vida de, cara, de irresponsabilidade afetiva com o outro, de irresponsabilidade afetiva com elas mesmas. Então, hoje, a mensagem que eu tenho para vocês hoje é: atenção nas mensagens que você mandam sem perceber. E não estou falando do que você escreve, quando você escreve, com que frequência você escreve. Cuidado com a mensagem que você está mandando do outro lado. As pessoas são muito manipuladoras, às vezes, e elas leem isso muito bem nas linhas. Não se coloque afetivo. Não se coloque no lugar onde não vale a pena estar, onde não constrói. Minha tarefa aqui é lutar contra a maré. Eu estou nadando contra a correnteza de um mar de pessoas que não se importam mais umas com as outras. Eu vou deixar essa mensagem de novo para vocês. Uma mulher unificada. Seja uma mulher rocha. Não seja uma mulher cheia de espaços vazios, onde vocês precisam de alguém para preencher esse vazio. Sejam essa mulher. Ou um cara que pode ser o homem da sua vida, ou sem ele. E mesmo que esse cara seja o homem da sua vida, se ele for o homem da sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: ele não vai querer abrir espaço dentro de você para poder se encaixar. Ele vai fazer você ser cada vez mais rocha. O homem de valor faz isso. O homem de valor faz você crescer. O homem de valor faz estímulo.
Vai querer fazer tudo com você. Não vai querer ser sozinho. Não vai querer fazer viagens. Então, mesmo quando seja trabalho sensível, esses dois viagens, o homem, para você ser uma mulher melhor, mais completa, mais sólida. Essa mensagem de hoje, de live, do roteiro, coisa do coração para vocês, como eu sou o cara aqui eu sou o cara de empatia, eu sou o cara que estou transmitindo uma mensagem. A minha missão aqui é uma missão de levar. Se eu conseguisse fazer a vida de uma mulher, só uma mulher, mudar, essa mulher conseguir chegar num nível de vida cada vez só a minha. Vai pro próximo, próximo, de forma saudável, ecológica, Daniel. Quando todo mundo ganha. Quando você faz uma coisa que você consegue níveis onde você é favorecida e as pessoas que estão ao seu lado também são favorecidas, onde você não precisa prejudicar ninguém. Isso é ecológico. Meninas queridas, muito obrigado pelo tempo de vocês. Ajuda a gente a crescer, principalmente o canal no YouTube, que é onde a gente tem as lives integrais, ficam lá. Quem não tem oportunidade de, às 7 da manhã, 7h15 da manhã, tá assistindo live, tem interesse de ouvir um pouquinho de conteúdo falado de forma aberta, com um homem de valor, com um cara que se preocupa, com um cara que se entrega. Já disse para vocês mais de uma vez, eu faço aqui por amor, eu não vivo disso, eu tenho uma outra atividade que me dá sustento, que me dá qualidade de vida. Isso aqui é feito 100% com amor e carinho, 100%. Então, muito obrigado a vocês e boa semana. Tchau. Encerrando o TikTok. Encerrando. Instagram. Encerrando aqui YouTube. Tchau, meninas.